Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Sejam bem-vindos ao Parque Espiritual Monte Alverne para a nossa última atividade do dia de hoje. O nosso dia iniciou-se com o café da irmã Dulce, às 8h30 da manhã. Depois, às 9h, nós tivemos a evangelização, a yoga. Às 10h15, nós tivemos o nosso passe ali no Anel de Luz. E, retornando ali às 9h, nós tivemos também o nosso bazar e a nossa farmácia fitoterápica funcionando. Então, essa é a nossa última atividade do dia de hoje, um dia bastante profícuo e que nos trouxe bastante paz, harmonia e muito ânimo para prosseguirmos na nossa caminhada. Nós vamos dar início à nossa reunião de hoje. Eu vou convidar aqui a nossa irmã Isa para fazer a nossa prece inicial. Vamos então serenar os nossos corações e nesse momento mentalizarmos o nosso Mestre Jesus, os amigos do alto, para que se façam presente nessa noite através da palestra musical do nosso companheiro Adolfo, que participa do nosso grupo Irmã Dulce, todas as quintas-feiras à noite no Hospital de Base da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília. Que a espiritualidade envolva a cada um de nós em bênçãos de muita saúde, muita paz, muito amor, muita luz. Agradecemos por esse dia maravilhoso que tivemos hoje e que essa palestra possa realmente entrar fundo em nossos corações. Desde já agradecemos a presença de todos e que possamos e saibamos ser sempre instrumentos de paz, de amor e de luz, onde quer que a gente se encontre, Senhor. Que daqui partam também bênçãos para os nossos familiares, onde se encontrarem, e todos os enfermos nos hospitais. Que Jesus, o médico dos médicos, possa abençoar a cada um. Muito obrigada. Que assim seja, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a justiça ela não se limita à aplicação de leis, mas é a caridade em ação. A justiça é complementada pelo amor e pela caridade, que incluem a benevolência, a indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. A caridade, como o amor em ação, é a maior virtude e se manifesta em todas as relações com os outros, visando a regeneração individual e coletiva. Então, com essa pequena digressão, nós temos hoje aqui a alegria de receber mais uma vez o nosso irmão Adolfo Cavalcante, que vai nos falar justamente sobre a justiça da caridade. Com a palavra, o nosso irmão Adolfo. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe, que Jesus nos envolva no seu amor infinito. A lição de hoje é extraída do livro O Sol das Almas, de Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, que se chama Caridade da Justiça.
Então vamos analisar aqui alguns trechos trazidos pelo nosso irmão e alguns trechos também extraídos do Evangelho e do Livro dos Espíritos. E é claro, algumas músicas também para compor, né, que tem a ver aqui com a mensagem que está sendo esclarecida. E nosso irmão começa assim: existem pessoas na Terra que, embora usufruindo vida social respeitável, passam 5 anos sucessivos sem ver de perto um necessitado, sem sequer chegarem a crer que muitas criaturas desencarnam de inanição. Participam dos acontecimentos sem observá-los. Esse início do parágrafo já é bem forte, né? Nos trazendo, né, uma reflexão íntima, né, da nossa responsabilidade social, até eu diria, né? De que muitas vezes podemos ser considerados pessoas socialmente dignas perante a sociedade, cumpre com o seu dever social, porém com profunda indiferença pela necessidade alheia. Acontece isso? Sim, acontece, e em grande escala, podemos dizer. E a nossa reflexão inicial, que o nosso irmão traz aqui, é justamente para nos alertar, né, da necessidade de olhar para o outro, olhar para o próximo, além das nossas obrigações cotidianas sociais. Eu posso cumprir com meus deveres profissionais, por exemplo, né, contribuindo para a sociedade. Porém, além disso, eu tenho um dever, que é um dever moral de olhar para os outros, enxergar a necessidade do próximo e não somente a minha. E tem uma música que eu acho muito interessante aqui, que ele fala um pouquinho sobre isso. Então vamos observar. A música chama-se Balada da Caridade. Para mim, a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Como posso ter sono sossegado se no dia que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração, meu amor eu recusei? Para mim, o vento que assovia é noturna melodia, mas o pobre meu irmão ouve o vento angustiado, pois o vento esse malvado lhe desmancha o barracão. Como posso ter sono sossegado se no dia que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração, meu amor eu recusei? Eu fechei meu coração,
meu amor eu recusei. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso aqui. Como posso ser feliz? Aí é uma reflexão aqui trazida pelo autor da música, né, da letra, da obra aqui, para justamente nos trazer para essa reflexão. E ele está profundamente certo nessa observação. Você não pode ser feliz mesmo se você não olha para o seu irmão. Porque a felicidade está diretamente relacionada com a purificação do espírito. Felicidade real. À medida que o espírito se depura mais, cresce, se desenvolve em virtudes, e como nos diz no Evangelho, a virtude mais sublime, mais linda, mais pura é o amor. Mais feliz é. Então, se ele se fechou para isso, como ele pode ser feliz? Não pode mesmo. E não vai ser feliz. Ele precisa despertar para essa necessidade de olhar para o seu irmão, olhar para a necessidade do próximo. Porque as coisas materiais nos trazem uma satisfação e uma sensação prazerosa, porém bastante passageira. Aquilo vem, dá uma alegria e passa. E o estado da alma, do espírito, que desenvolve o sentimento de amor, é perene. Permanece. É uma conquista que ele possui. Então, realmente, para você ser feliz, é importante desenvolver esse sentimento. E a caridade nada mais é do que o exercício do amor. Você bota o amor em prática. Você olha para o seu irmão e vai atrás das necessidades, tentando atender, na medida do possível, é claro, o que você pode fazer pelo próximo. Esse é um exercício da caridade. E aí eu estou realmente me desenvolvendo, crescendo para conquistar essa virtude que vai me levar para esse estado de felicidade. E o nosso irmão continua a explicação dele, bem interessante. Costumam empreender faustosas edificações, sem o menor interesse em saber se falta um agasalho, pão, higiene ou medicamento para aqueles que trabalham nelas. Aqui já é interessante. O que ele está querendo dizer aqui? Às vezes eu tenho muitas condições materiais, financeiras, estou construindo uma casa enorme. Às vezes nem estou construindo, né? Eu já tenho uma casa e tenho empregados, né? E como é que estão esses empregados? Está tudo bem? Está tudo bem com eles? Já parei para saber se está tudo bem com esses irmãos que, porventura, aqui, como ele está trazendo aqui no esclarecimento, trabalham para mim? Está tudo bem? Como é que eles estão de vida? Procuro pelo menos saber como é que eles estão, o que eu preciso. Aí ele enumerou algumas coisas aqui materiais. Agasalho, pão, higiene, medicamento. Será que eles têm o necessário desses itens aqui, itens básicos aqui, né, de sobrevivência? Será que eu pelo menos procurei saber como é que estão esses irmãos, que de repente estão dentro da minha própria casa? Então tem um trecho do Evangelho, capítulo 13, item 13, que se intitula Chamam-me Caridade. E a lição diz, me permitam a leitura de um trechinho aqui. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta que todos visam chegar. Ratificando, né? Esse é o caminho é esse. Para onde eu tenho que ir, para onde eu direciono minhas forças, minha energia, desenvolver este sentimento. Essa é a meta, é isso que ele está falando aqui. E aí tem um trechinho, um parágrafo, para ilustrar.
E ele fala assim: dei esta manhã o meu giro habitual, e com o coração amargurado venho dizer: meus amigos, que misérias e lágrimas, quando tendes de fazer para secá-las todas. Quanto tendes de fazer? Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bons que velam por vós, não sereis abandonadas, paciência, Deus lá está, sois dele amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam para o meu lado, os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome, e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes: coragem, coragem. Então uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava num seio estéril, insuficiente alimentação. Aqui ele está fazendo um retrato da miséria. Existe miséria no local aonde, na cidade, na comunidade aonde a gente reside? Existe. Muita, na verdade, né? Existe muita miséria. Mas aí nós estamos num país em desenvolvimento. Não sei se nos outros grandes países desenvolvidos existe miséria, tanta miséria material, vamos dizer assim, como é aqui. Miséria material, especificamente falando, né? De irmãos que não têm o necessário básico de sobrevivência. E quando esse bom espírito aqui da caridade está convocando, na verdade, braços materiais nossos aqui, porque são braços materiais de gente que está encarnada em corpo físico, como nós, agora no momento, que vai poder ir lá fazer alguma coisa por esses irmãos que estão passando por aquele momento. É um momento de vida, um momento de miséria passageira. Aqueles irmãos estão passando. E nós podemos fazer alguma coisa por esses nossos irmãos? Então aí cabe a reflexão íntima de cada um de nós e daquilo do qual nós podemos prover o mínimo, que é o nosso tempo. O nosso tempo de procurar ir atrás de condições para poder fazer alguma coisa. Muitos trabalhos existem. Muitos trabalhos existem em sentido de assistência a esses nossos irmãos. Aí é um convite, né? É um convite que fica para cada um, né? Será que eu posso abraçar um trabalho desse? Às vezes não necessariamente participar diretamente, mas eu de repente posso dar um recurso. Posso ajudar de alguma forma, não é? Fica a nossa reflexão. E eu gostaria de trazer umas duas musicazinhas aqui que vai falar um pouco sobre o que é estar nesses trabalhos. A primeira se chama Fica Sempre um Pouco de Perfume. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar o pouco que se tem ao que tem menos ainda.
enriquece o doador e a vida fica mais linda. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao outro alegria é uma coisa tão singela, mas pra Deus tudo porém a vida fica mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. É mais ou menos assim, né? Por que o Chico Xavier ele tinha isso, né? Uma aura assim que, né, envolvia as pessoas, né, numa coisa assim de uma alegria, de uma satisfação, de um bem-estar. É porque emana, né, a caridade, né, o nosso irmão que vivia nos trabalhos, né, isso aí emana, né, e o corpo, ó, aquele ser emana isso. E a outra música chama-se Os Pés do Mensageiro. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o amor. Ele vive, ele reina, ele é Deus e o Senhor. Ele vive, ele reina, ele é Deus e o Senhor. O meu Senhor chegou com toda a glória e vivo ele está bem junto a nós, teu corpo santo a nos tocar, e vivo eu sei, ele está, ele vive, ele reina, ele é Deus e o Senhor. Ele vive, ele reina, ele é Deus e o Senhor. Bem abençoado é o irmão que exerce essas atividades benditas, né, que nos fazem compartilhar um pouco, né, dessa aura aqui magnífica aqui que ele está retratando aqui na música.
continuando os esclarecimentos trazidos pelo nosso irmão André Luiz. Lançam um vago olhar a quem lhes comungam experiências cotidianas, ralados pelo infortúnio, como se os contemplasse de cima de torres invulneráveis. Servem-se de préstimos alheios, sem a mínima consideração para com aqueles que lhe prestam auxílio. Acreditam que o salário estipulado em preceitos legais é o bastante para recompensar o esforço de quantos lhe sustentam a segurança. Olha que interessante. É a indiferença aqui. Isso aqui é a indiferença. Por quê? Existe uma remuneração pré-estabelecida. Então, é feita essa remuneração. E o nosso irmão que recebe aquilo tem que se dar com o que ele recebe. Sem levar em consideração as vicissitudes da vida, que vão se apresentar no caminho de cada um. De cada um. Então, independente daquele momento em que um irmão nosso está passando, não é suficiente aquela remuneração que ele está recebendo. Porque 1000 coisas podem acontecer. Enquanto aqui nós somos frágeis. E se tiver um problema de saúde na família? Como é que fica? Não é? Aí desmorona, né, aquela situação. E nós não vamos saber, a não ser que a gente procure, né, olhe para aquele nosso irmão. Ele não sabe se está passando por aquela dificuldade. Não é? Então, aí tem que haver um interesse nosso e de não olhar somente para nós, para as nossas necessidades. E o outro, e o próximo, o que ele pode estar passando e o que eu posso fazer. Né? Às vezes eu posso fazer um pouco, mas aquele pouco para aquele nosso irmão pode ser muito. Eu não sei. Não é? Então eu preciso saber o que está acontecendo. Isso retratando especificamente de uma situação de desamparo material. E eu trouxe um trechinho, uma pergunta do Livro dos Espíritos, que vai falar um pouco sobre isso. Pergunta de número 896, que diz assim: há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, por lhes não saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Irmãos que têm muito e que esbanja, vamos dizer assim, mas que não têm um apego. Olha só a resposta dos Espíritos. Tem, né, o merecimento do desinteresse, porém não o do bem que poderiam fazer. O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade irrefletida constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada em cofre forte, também não é a outros para ser dispersada ao vento. Representa um depósito de que uns e outros terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que podiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Terão que prestar contas e responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram. Isso aqui fica a nossa reflexão, não é? Porque nós temos obrigação. Aqui a reflexão é a obrigação. Nós temos a obrigação e vamos prestar contas, não é assim que está escrito.
vamos prestar contas daquilo que a gente poderia fazer e não fez com aquele recurso. Se a gente tinha um recurso, às vezes tem muito, né? Uns têm muito, outros têm pouco, e aí vai variando. Mas em muitas existências nós vamos passar por isso. E nós temos um compromisso com aquilo, aquele bem que nós somos depositários, usufrutuários, vamos dizer assim, né? Porque aquele bem vem e vai, vem e vai. Eu achei interessante aqui, eu botei uma historinha aqui, falando esse problema da miséria material. A miséria material, obviamente, é um reflexo da miséria moral. Onde existe miséria moral, vai existir miséria material. E por que existe isso? Esse ciclo de misérias? Aí tem um trecho do livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, que fala sobre a favela do esqueleto, né? E o trechinho diz assim: espíritos cheios de dívidas, que desestimaram e ainda desestimam a bênção do tempo e o benefício das provas correcionais, da pobreza e da riqueza, por ato de misericórdia divina, encarnam por uns 40 anos como filhos de famílias abastadas, ricos, nos bairros de Copacabana, Leblon, Botafogo e Ipanema. Depois, voltam para a espiritualidade e são examinados. São vistos que continuam doentes, viciados, incorrigíveis. Então reencarnam novamente, por outros 40 anos, como filhos de famílias pobres, residentes nas favelas do estado da Guanabara. É mais ou menos assim. É desse jeito. Então o espírito ele nasce num lar abastado. E aquela encarnação, muitas vezes, é completamente desperdiçada. O tempo inteiro somente atrás de prazeres materiais. Sem ligar para os outros, sem fazer nada pelos outros. Somente para viver o prazer material. Não melhora em nada aquele ser humano. Aí quando chega lá, do outro lado, fala, não tem condição. Ele precisa de ter um estímulo. E às vezes a necessidade é essa, de nascer num local de miséria para despertar aquele espírito, para modificar o pensamento. Mudar, despertar, né? Procurar crescer, se desenvolver. Então, infelizmente, é o ciclo, né? Esse ciclo ainda de misérias, né? Uma miséria, vamos dizer assim, uma miséria moral que aquele ser vive. Pode ser muito rico e muito bem na sociedade, mas é completamente miserável do aspecto moral. Não evolui, não cresce em nada. Aí ele tem que voltar a encarnar naquelas condições, né, horríveis, sofríveis que a gente conhece, para despertar e uma tentativa de modificar-se. Então essa é a explicação. Eu gostaria de trazer agora mais 2 músicas que também falam sobre esse tema. Noites Traiçoeiras. Jesus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue a sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, oh, oh. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, oh, oh. É Ele
autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem alegria, pois Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Buscai primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, 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 aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia,
Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia. A gente realmente procurar, né, primeiro as coisas de Deus, tudo o resto vos será acrescentado. É preciso ter muita confiança em Deus, é uma crença, é uma conquista, a fé é uma conquista. Para você realmente acreditar nisso, né, e buscar as coisas de Deus, né, e o que é material vai aparecer naturalmente. Uma coisa, não existe uma coisa mais certa, o que é seu vai chegar para você. Isso contempla a justiça divina. O que é seu vai chegar para você. Então, tenha paciência, né? E eu gostaria de trazer mais uma historinha aqui do livro Nas Telas do Infinito, da Ivone. Não sei se você conhece essa passagem. Esse livro são 2 histórias. E a segunda história chama-se O Tesouro no Castelo. Existia um rico comerciante português, dono de uma frota comercial de navios. E ele era um comerciante português que fazia importação e exportação. E ficou riquíssimo. Ele tinha um castelo, um lindo castelo que dava para o mar. E ele trazia baús e baús de joias preciosas, riquíssimo. E guardava esses baús de ouro, pedras preciosas, numa câmara secreta, escondida dentro do castelo. E o tempo foi passando. O tempo foi passando e o que acontece? Como acontece com qualquer um que esteja encarnado em corpo físico. Vai perecer o corpo, passa, acaba. Vai-se embora. E aí esse irmão desencarnou. O que aconteceu com o espírito desse nosso irmão? Ele ficou preso dentro do castelo. Não conseguia sair de lá. Preso com aquela fortuna que ele escondeu dentro do castelo, e passaram-se várias gerações e ninguém achava aquela verdadeira fortuna escondida lá. E gerações e séculos passaram e ele preso ali, dentro do castelo. Aí o castelo caiu na posse de uma família que estava em situação financeira bastante complicada. E o castelo estava já em ruínas. E existia um desses irmãos, que era habitante ali daquele lar, que possuía uma mediunidade. E conseguia ver esse espírito lá, né? Em uma situação assim horripilante já, de séculos ali, daquele jeito, preso. Então, esse irmão rogou auxílio desse que estava encarnado para que ele pudesse encontrar o tesouro e ele pudesse se libertar daquilo ali. Então ele vai e orienta esse nosso irmão que está encarnado para passar por várias câmaras secretas, aquele negócio de filme, né? Vai, abre um negócio, abre uma parede, se abre, vai e entra por uma câmara, vai e sai na outra, até ele chegar aonde estava a câmara secreta do tesouro escondido, né? E aí aquela família e toda aquela região, né, foi agraciada com aqueles recursos materiais que saíram dali, que não servia para nada, preso dentro de uma câmara secreta, para poder servir a comunidade. E esse irmão poder se libertar, né, dessa prisão que ele criou, né?
porque é uma prisão. É uma prisão que a pessoa fica ali presa naquilo, né? Na posse. E o espírito fica amarrado ali, às vezes durante muito tempo realmente. Né? Uma outra passagem que nos conta, né, André Luiz mesmo, da situação que o pai dele, não sei agora se era o pai ou era o avô, acho que era o avô, se encontrava na erraticidade, né, no plano espiritual. E ele estava ali no meio de outros irmãos, em um local assim, bastante sofrido, e eles reviravam a lama, e era uma lama fétida, e ele não entendia por que eles estavam fazendo aquilo. Só que aí o instrutor orienta ele, para ele poder enxergar o pensamento que ia naqueles espíritos que estavam ali. Eles enxergavam ouro naquela lama e ficava revirando aquela lama ali, achando que aquilo era ouro. Né? Então, faz-se essa ilusão, né, da posse. E é preciso se libertar. E um caminho para a libertação é justamente o exercício da caridade. E eu gostaria de trazer agora mais 2 músicas. Gratidão a Deus. É uma música bem bonita de João Cabete. Quando cobri seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão, olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor, olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar, faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Deixe de chorar, volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar, faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. E agora uma música que Chico Xavier gostava muito, chama-se Por um Minuto Apenas. Por um minuto apenas, distribui a alegria,
com quem sofre sozinho a dor de cada dia. Por um minuto apenas, abre o teu coração, estendendo ao faminto pedaços do teu pão. Dispõe de tuas vestes, agasalhando os nus, por um minuto apenas, em nome de Jesus. Por um minuto apenas, fala a palavra boa, que esclarece e ilumina, encoraja e abençoa. Por um minuto apenas, sem pensar em revide, ante qualquer ofensa, perdoa quem te agride. Se te sentes cansado nesta estrada distante, por um minuto apenas, leva esta cruz adiante. Então perceberás, vencendo as próprias penas, quanto foste feliz. Em um minuto apenas, por um minuto apenas, distribui a alegria com quem sofre sozinho a dor de cada dia. Por um minuto apenas, abre o teu coração, estendendo ao faminto pedaços do teu pão. Por um minuto apenas, em um minuto apenas, por um minuto apenas, em um minuto apenas. Em um minutinho apenas a gente pode fazer bastante coisa. E aqui é um convite para a caridade, né? Que ele está fazendo aqui na música. Solidarizarmos-nos com os necessitados de quando em quando, apenas pela emoção, é indiscutivelmente louvável. Mas tão somente isso não soluciona o problema inarredável da solidariedade imprescindível. É importante agir. A doutrina espírita, revivescendo os ensinos de Jesus, não desconhece que a necessidade humana espera corações, cérebros e braços empenhados em resolver-lhes os trágicos desafios. E essa necessidade se reflete na subnutrição, analfabetismo, desabrigo, preconceito, fanatismo e doenças. São problemas no nosso mundo que esperam pelos braços que vão se empenhar para resolver esses problemas. A espiritualidade conta conosco para levar adiante a obra. E para a gente encerrar, uma música que fala um pouquinho disso também, que se intitula Certeza. Trago uma canção dentro do meu coração, cheia de alegria, que eu guardava até então e não sabia. Não sei se por medo ou melancolia, mas eu tinha certeza que um dia
ela acordaria pra fazer todo homem acordar, cada braço lutar, cada rosto sorrir, pra fazer a ciranda girar, cada mão se empenhar em um só construir, pra fazer você descobrir que as coisas de Deus estão por fazer, e a força não pode, não vai deter o que tem de acontecer, não vai não, e a força não pode, não vai deter o que tem de acontecer. Trago uma canção dentro do meu coração, cheia de alegria, que eu guardava até então e não sabia. Não sei se por medo ou melancolia, mas eu tinha certeza que um dia ela acordaria pra fazer todo homem acordar, cada braço lutar, cada rosto sorrir, pra fazer a ciranda girar, cada mão se empenhar em um só construir, pra fazer você descobrir que as coisas de Deus estão por fazer, e a força não pode, não vai deter o que tem de acontecer, não vai não, e a força não pode, não vai deter o que tem de acontecer. Obrigado, meus irmãos, boa noite a todos. Querido irmão, muito obrigado pelas reflexões que nos trouxeste na noite de hoje. Nós vamos fazer o nosso passe hoje, a nossa próxima atividade coletiva. Então, nós convidamos aqui os nossos irmãos médium, por gentileza, aqui à frente, nós vamos fazer aqui o passe coletivo. Muito obrigado aí pela presença de todos, hein?